Bem-vindo ao evento sobre a democracia no Brasil, coordenada pelo Centro da Universidade de Chicago, Centro de Estudos, Instituto de Política e também a Casa Internacional. Meu nome é Arthur Lopes e eu trabalho no Departamento de História, estudando História Econômica. Eu fui um dos co-organizadores dessa série com 3 outros colegas, sob a direção do professor Menlacer. Muito obrigada, Ben. Muito obrigada por apresentar a nossa visitante ilustre. Não poderíamos pedir uma palestrante melhor do que essa. A vida da presidente Dilma Rousseff está ligada com a democracia brasileira. Filha de um imigrante búlgaro e uma professora, ela começou a se envolver em política no colegial. Quando o João Goulart saiu, em 64, ela entrou na militância. 6 anos depois, ela foi torturada pela segurança com o envolvimento dela. No final dos anos 70 e 80, ela se envolveu na democracia. Ela tem um background em economia e ela também fez toda a gestão da energia. Depois do presidente Lula, a Dilma Rousseff foi ministra de Energia, depois presidente. Ela foi a primeira a ocupar esses postos de ministra. Depois, ela se tornou a primeira mulher a ser eleita presidente do Brasil. Um dos legados maiores foi a criação de uma investigação dos crimes cometidos durante a ditadura militar. Nos registros anteriores, ela trabalhou muito na inclusão política e econômica. E, como o Ben falou, a administração dela e a visão da democracia, quando as crises econômicas e políticas culminaram no impeachment de Dilma Rousseff. Mas, mesmo durante essas épocas complicadas, ela se manteve comprometida com a democracia, diferente de Jair Bolsonaro. Ela nunca se envolveu, mesmo quando a corrupção foi investigada, e ela saiu em paz. Ela tem muito a nos ensinar de como as democracias florescem e terminam. Estamos muito felizes também de ter um moderador, que é um correspondente para o New York Times. Antes disso, ele trabalhou no The Times na América Latina, trabalhando no Brasil. Ele trabalhou nos desenvolvimentos críticos da América Latina e também do desmatamento da Amazônia. Depois da discussão, nós vamos abrir para perguntas e respostas. Se vocês tiverem uma pergunta, fiquem sentados e levantem a mão. Vamos ter uma pessoa andando pela sala com microfone. Por favor, desliguem os celulares. Parabéns, bem-vinda e obrigado, presidente. Por favor, vamos dar as boas-vindas para Romero e a presidente Dilma Rousseff. Presidenta, é uma honra estar aqui com a senhora e com todos vocês aqui para falar sobre a situação bem delicada onde o Brasil se encontra hoje em dia. Eu queria começar com uma pergunta sobre o resultado dessa eleição recente. Não aqui, mas no Brasil, né? E essa polarização que ainda existe no país
com tanta manifestação, tanto protesto ainda continuando, como é que o Lula vai conseguir governar numa situação assim? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, dizer que para mim é uma oportunidade muito desafiadora e muito importante poder aqui dialogar com vocês. E também quero dizer que eu tenho muito prazer de estar aqui com uma pessoa que já me entrevistou quando eu era presidente, que eu tenho um grande respeito, um jornalista absolutamente conceituado do New York Times. Quero dizer que é um prazer estar aqui com você. Bom, respondendo a sua pergunta, primeiro eu quero esclarecer uma questão. A polarização, ela nunca é um ato de vontade. Como o Brasil, a sociedade brasileira não é polarizada, se tem um nível de desigualdade que é estarrecedor. E esse nível de desigualdade, ele diz respeito às características específicas da desigualdade brasileira, né? Um país que teve 350 anos de escravidão, talvez a mais longeva escravidão dos tempos coloniais, o último a libertar formalmente seus escravos, e lembrando que esse processo é um processo que ainda não se completou, porque nós nunca tivemos uma sociedade de bem-estar social. O que os governos do Partido dos Trabalhadores, do presidente Lula e o meu fizeram foi um processo de redução da desigualdade que ainda não tinha tocado nos fundamentos dessa desigualdade. Exemplo, a absurda regressividade do sistema tributário brasileiro, que não tributa ganhos de capital, só tributa ganhos de salário. Nós não tributamos dividendo até hoje, porque não passa no Congresso. Então, essa sociedade, ela é polarizada. O que ela nunca foi polarizada em cima do ódio, do preconceito e de uma disputa desenfreada com o surgimento da ultradireita no Brasil. O presidente Lula terá um grande desafio, para o qual eu acredito que ele está extremamente preparado. Vamos lembrar que o presidente Lula ficou 580 dias preso numa situação que é a pior possível, que é quando você é preso por razões políticas, sabendo que você é inocente. Então, essa sensação é uma sensação muito, eu acho assim, de muita indignação. Porém, hoje, eu acredito que nós temos um grande desafio pela frente. O Bolsonaro, o atual presidente, quando assumiu o governo em 2019, ele esteve aqui em fevereiro e se reuniu com um grupo liderado pelo Steve Bannon, um grupo da ultradireita norte-americana. Neste momento, ele declarou perante todos eles, e foi registrado pelos jornalistas, que ele não tinha chegado ao governo brasileiro para construir. Ele tinha chegado para destruir. Destruir o que esses esquerdistas, que somos nós, tínhamos construído. Com isso, ele queria se referir a algumas coisas que eu quero elencar para vocês. A questão, por exemplo, do meio ambiente, né? Ele, de fato, desestruturou duas coisas, tanto os mecanismos de regulação e fiscalização do meio ambiente, como o próprio sistema tecnológico de controle, toda a estrutura de satélite, questionando, inclusive, o diretor do INPE, Instituto Nacional de Pesquisa Aeroespacial Brasileiro, que ele colocava em questão, porque ele é negacionista em todas as suas dimensões. Então, você tem hoje um processo muito grave no meio ambiente no Brasil, um aumento imenso do desmatamento, que é algo absolutamente desnecessário, só por uma falha muito grande, porque não é que nem
transformar a questão energética, né? Lidar com a questão do desmatamento é algo que é factível, é possível. Nós reduzimos os níveis de desmatamento a uma posição que a gente caminhava para chegar ao desmatamento legal zero e, depois de chegar ao desmatamento legal zero, chegar ao desmatamento, em qualquer circunstância, zero. Tudo isso ele desconstruiu no Brasil. Porém, tem coisas gravíssimas. Um país tem de ser medido pela capacidade que ele tem de não deixar seu povo passar fome. Em 2014, depois de todos os anos do presidente Lula e os meus, nós chegamos a ser retirados do mapa da fome da ONU, que é um quantitativo que a ONU faz, e uma avaliação qualitativa também sobre, né, a alimentação daquele povo e sobre o acesso a tanto a proteínas como alimentos básicos. Nós saímos do mapa da fome da ONU. O que ficava era residual, que era necessário você fazer uma política de busca ativa para fazer com que as pessoas que não sabiam que tinham direito a certas políticas, elas tinham. A gente estava nesse pé. Nenhum país, naquele momento, saiu junto conosco 2 outros países, Indonésia e China. Nenhum país que tinha saído antes e que saiu depois voltou para o mapa da fome. Hoje, o Brasil, pelos dados da Digizan, tem 33 milhões em situação de grave, que é igual à fome, né, de falta de alimentação adequada. E se você somar os leves e os médios, você vai chegar a uma percentual da população brasileira que é estarrecedor. Nós chegamos a um pouco mais da metade. São 111, 112, não me lembro direito do dado. Mas isso é um processo de destruição, você volta atrás em toda a política de sair da miséria e ter, como a gente dizia, sair da miséria é só o começo. Nenhum país só sai da miséria. A partir do momento que sai da miséria, o povo quer todo mundo quer mais coisa, quer acesso à educação, quer acesso à saúde. Então, para não dizer isso, o desmonte de programas sociais, a paralisação de obras. Agora, além disso, tem uma outra coisa gravíssima, que é a erosão da democracia institucional. Então, tudo isso é algo que o presidente Lula vai ter de enfrentar. Como é que ele está enfrentando do ponto de vista político? Ele construiu uma frente democrática. Por quê? No espectro político brasileiro, que não é de ultradireita, as pessoas, ou seja, os nossos adversários tradicionais, eram democratas. É óbvio que, a partir do momento, não aceitaram, caíram na tentação de não aceitar o resultado eleitoral, né? A primeira coisa que fizeram depois que eu ganhei foi pedir recontagem de votos. E aí começou o processo. Foram cúmplices disso, num certo sentido. E eu quero deixar claro aqui que o Bolsonaro não fez o golpe de 2016 contra mim, nem prendeu o Lula 580 dias. Não foi o Bolsonaro. O Bolsonaro é herdeiro disso. Ele cresce quando ele destrói o centro democrático. É assim que ele cresce. Ele destrói o centro democrático e cresce. Nós todos que temos processos de extrema-direita em nossos países temos de perguntar por que eles ocorrem. O que explica que, de repente, no mundo, você tenha tantos movimentos que levam ao surgimento da extrema-direita? Isso nós só podemos enfrentar com uma frente maior, né? Uma frente democrática. Ao mesmo tempo, toda frente democrática tem os problemas das diferenças internas. Nós vamos ter, ao mesmo tempo, de retomar a democracia, né? Reforçar a democracia, reforçar toda a crise, ou seja, superar a crise institucional que a corrosão da democracia leva, que são desequilíbrios entre o papel das diferentes instituições, né? O judiciário, o legislativo. No caso do legislativo, Lula tem um desafio imenso.
outro dia nós estávamos conversando se melhora a situação ser parlamentarista ou ser presidencialista o regime. O meu ponto de vista, tá, é que não faz a menor diferença. Por quê? No Brasil, nós não estamos num regime parlamentarista tucurro ou presidencialista. É um regime que você pode chamar de clientelista fisiológico. Vocês já ouviram falar numa instituição chamada orçamento secreto? O que caracteriza o orçamento? É ser público, né? Ser objeto da accountability, ou seja, ser objeto do maior escrutínio, né? Ser transparente e você saber a que se destina o gasto público. Por que é que, vamos dizer, o Estado da Federação recebe investimento de X bilhões de reais e o outro recebe menos? É essa contabilidade que o Bolsonaro toldou, porque ele se manteve no poder, transformando a presidência da Câmara Federal na instituição que exerce a execução orçamentária. Presidente, uma pergunta sobre esse ponto aí, sobre o governo do Bolsonaro. O Bolsonaro, claro, ele continua no poder até o final do ano, né? Eu tinha uma pergunta sobre o desempenho das instituições durante o governo dele. Tem a Polícia Federal, tem a Polícia Rodoviária Federal. Tem FUNAI, tem INPE, que a senhora mencionou. Tem uma série de instituições, né? Muitas. E o trabalho, tem todo o legislativo. Tem um trabalho a ser feito, né, para reconstruir. TCU também, claro. Tem toda a estrutura de acompanhamento das contas públicas, né? A CGU, que é a Controladoria Geral da União. Né? Você tem toda uma institucionalidade. O que acontece no governo Bolsonaro, que eu acho que acontece nos governos de ultradireita, pelo menos no caso do Brasil, é um enrijecimento das instituições. Primeiro, elas custam a reagir. Depois, elas reagem. No Brasil, a gente tem de reconhecer o importante papel desempenhado pelas instâncias da Suprema Corte e da Corte Eleitoral, no sentido de enfrentar os mecanismos pelos quais ele tentava construir o golpe. Aqui foi a invasão, né, do Capitólio. No Brasil, era o questionamento da urna eletrônica, que ele usaria, diria que, como as urnas eletrônicas não eram auditadas, né, elas, sempre e quando ele perdesse a eleição, ele levantaria uma suspeita sobre elas. Daí foi importante o papel, né, da Corte Eleitoral e da Suprema Corte. Mas nunca vamos esquecer que todos os desmandos se seguiram. Essa questão de ir para as ruas e reivindicar, vamos voltar à intervenção militar, isso não é direito democrático. Isso não é direito democrático, pedir intervenção militar. É questionar a Constituição, que não permite isso. Não é direito democrático exercer um nível de violência política em relação aos seus adversários. Não é direito democrático as fake news. Não é direito democrático várias coisas. Não havia, eu acho também não havia, por parte da sociedade brasileira, uma organização suficiente para impedir, por exemplo, o desastre que foi a condução durante a pandemia. Né? Houve uma negação durante um período da própria vacinação, a defesa da cloroquina, o uso de mecanismos que comprometiam milhões e milhões de vidas. Então, o que acontece? É necessário haver uma CPI. Nessa CPI se faz as denúncias, mas até agora não tem consequência. A penalização e a punição que
é a base de você não ter cumplicidade com o fato, né, de ter problema seríssimo na questão da vacinação, ter acusação explícita por toda a Câmara que fazia a CPI de que havia desvio. Tudo isso não foi... as ameaças abertas, né? O Supremo se fecha com... Não precisa de muita coisa. Você bota um jipe, um cabo e 2 soldados, ou 2 soldados e um cabo, eu não sei. Você entende? Tem um nível de estruturação que eu acho complicado. Nós tivemos uma falha institucional, nós tivemos também uma baixa presença. Porque como explicar que, depois de tudo isso, a diferença seja tão pequena? É fácil. O déficit no Brasil, esse ano, é de quase 100 bilhões de dólares, porque é 400 bilhões de reais. Ele julgou dinheiro pelo helicóptero. Ele deu dinheiro sistematicamente tentando conseguir os votos da população mais pobre do Brasil. E acontece que a população mais pobre do Brasil pegou o dinheiro e não votou nele. Agora, você tem um segmento dessa população de você tem até 2 salários mínimos. Vamos dizer assim que tem ali em torno de uns 40%. E de 2 a 5, você tem uns 30%, ou talvez um pouco menos. Essa parte da população nós perdemos. Então, há que entender que houve um processo social também. O bolsonarismo não foi derrotado nessa eleição. A derrota do bolsonarismo é que nem a derrota de qualquer movimento de ultradireita. Ela implica numa movimentação não só eleitoral, da sociedade. Vai implicar numa discussão da sociedade. Quando a gente começa com a questão da polarização, a gente tem de ver os mecanismos que levam, por exemplo, no Brasil, a ultradireita emergir. Eu comecei falando da escravidão. Um deles é a escravidão. Porque o método de controle, o método de implantação e a garantia, durante 350 anos, foi a repressão mais dura possível, né? Então, o controle social foi exercido geralmente pela violência no Brasil. Isso conformou dois segmentos importantes. A elite, que tem uma relação. Aqui, vocês tinham pessoas que defendiam que tinha de educar o povo e que ele tinha direito de votar. Né? No Brasil, né, nós vamos ter... sempre falo isso, porque isso é importante. Na América Espanhola foi logo. Foi no século XVIII até no século XIX. Nós tivemos universidade no século XX, porque uma população escrava, para que educá-la? Né? Se ela é integrada por pessoas que você não reconhece a cidadania. Então, você tem uma conformação de elite, e o nosso povo é preto e pardo. O Brasil é preto e pardo. Durante muito tempo, né, a teoria do branqueamento, ela foi a dominante. Mas o nosso povo é preto e pardo, mais de 50% da população. Agora vai ter um censo, o de 2010 mostrou isso, que dominantemente quase 54%, 56% da população era preta e parda, segundo o IBGE, nosso centro estatístico. Esse fato é importantíssimo. A questão racial no Brasil, ela não é minoritária. A questão racial no Brasil, ela é majoritária. A diferença social no Brasil está acoplada a mulher e a negro. Então, se você quer fazer programa social no Brasil, foca nas mulheres. Foca, sabe por quê? Porque mulher, na sociedade brasileira e na família brasileira, primeiro 25% das famílias são dirigidas por mulheres.
E o resto, a mulher tem um papel privado muito importante. Ela cuida das crianças e dos jovens. E se você fizer um gráfico no Brasil, você vai descobrir que a desigualdade, ela afeta mais criança. Sabe por quê? Porque os velhos tinham uma série de garantias de aposentadoria, de uma coisa que chamava benefício da prestação continuada. Quem eram os pobres? Criança e jovem. Como é que você chega em criança e jovem? Só tem um jeito, a família. Como dizia o presidente Lula, mulher não bebe o Bolsa Família, dá para os filhos. Mulher não vende a sua própria casa, porque é onde ela cria as crianças. Então, a questão da mulher não é só uma questão, no Brasil, não é só uma questão de gênero, ou seja, de uma política identitária, é uma questão social. Não há como fazer política social se não focar em mulher e negro. Não há. E não há como fazer política social no Brasil sem fazer massivamente. Então, o que acontece hoje? Acontece que toda essa estrutura, de uma certa forma, foi desmontada. Ela foi. Mas ela não foi esquecida e tem restos dela espalhados. Nós tínhamos um instrumento de gestão fundamental, que é: você não faz política social, você não enfrenta uma desigualdade massiva como a nossa, sem ter um banco de dados credível, sem saber quem é quem, onde está, onde mora, quantos filhos, como é que é a situação da habitação. Senão você não consegue focar. Então, você não tem dinheiro, não é, né? O dinheiro é aquele ali, a não ser que você mude. E aí tenta mudar para você ver a estrutura tributária do Brasil, para ver o que te acontece. Presidente, uma pergunta sobre as relações entre nossos países, entre os Estados Unidos e o Brasil. Eu lembro, eu estive lá durante o seu governo e eu vi altos e baixos, né? Esse episódio da espionagem do governo dos Estados Unidos, e quem foi enviado para Alcamar, a situação foi o vice-presidente naquele momento, o Biden. A senhora conhece ele muito bem. Muito bem. Como é que vai ficar essa relação agora entre os dois países, agora no novo governo? Olha, nós, pelo menos no meu governo e do presidente Lula, nós tivemos uma relação, eu acho, qualificada com os Estados Unidos, né? Principalmente quando no final do Lula, o Obama chega ao governo, né? Naquele momento de crise que ele pegou uma situação difícil, e sempre ele assim, quem cuidava da América Latina, principalmente do Brasil, era o vice-presidente Biden, com quem eu tive muito boa relação, né? Obviamente, vocês pode saber, eu esperneei bastante quando foi anunciado que meu gabinete tinha sido objeto do escrutínio da NSA e a Petrobras também. E, obviamente, o que nós questionávamos? Como é que, se nós somos aliados estratégicos, como é que justifica ficar me espionando? E o que vocês queriam saber? O que nós queremos saber de vocês? O que vocês queriam saber? 2, o que é que vocês tanto procuravam? Qual é a questão com a Petrobras? Obviamente, são questões difíceis de ser respondidas. Nunca foram integralmente. De uma certa forma, eu entendo as razões. O presidente Obama foi extremamente correto comigo, no sentido de nunca tentar dourar a pílula. Ou seja, reconheceu que tinha acontecido e tal. E o vice-presidente Biden também. Então, isso foi, assim, vamos dizer assim, traumático. Traumático, mas não impediu que a gente continuasse o relacionamento. A única coisa que aconteceu, que vocês vão de convir,
eu tinha uma visita de Estado marcada. Ia acontecer daí, eu acho que é um mês ou um mês e meio. E eu disse para o presidente Obama, não dá para ir, porque eu vou botar o pé aqui nos Estados Unidos e a imprensa, ele, vai me perguntar o quê? Vai querer saber o quê? Ah, como é que foi? O que te espionaram? Como é que foi espionagem? Então, você perde completamente uma agenda de construção de parcerias e que tenha um outro nível. Então, isso foi adiado, de fato. E aí eu quero reconhecer que, nesse adiamento, para depois retomar as condições, o vice-presidente Biden foi muito hábil. Tanto é que passou um ano, foi possível fazer essa viagem. E é responsabilidade direta dele. Ele foi quem construiu as condições para que não houvesse, vamos dizer assim, um dano extremamente elevado nas relações. Na mesma época, quero lembrar a vocês que a Angela Merkel também foi objeto da referida grampeação da NSA. E também, você entende, a partir daí começou a se discutir muito essa questão de como é que as redes e o sistema de surveillance, não, de tradução em português, para lá, de controle da informação e de controle dos dados, ela ocorre. Então, eu acredito que teve altos e baixos, mas se manteve, eu acho, um nível de respeito que eu acho fundamental nas relações. Agora, o Brasil tinha uma política externa que baseava-se na preferência para a América Latina, por causa que era a nossa região, ou seja, o Brasil, no passado, sempre ficou de costa para a América Latina, olhava para a Europa e para os Estados Unidos, e não via a América Latina. Nós demos uma prioridade muito grande à América Latina, nós percebemos que a integração regional é uma questão, né? O Brasil não pode ter uma política de se colocar como um país imperialista perante uma série de países menores, né? A América Latina precisa de ter um tratamento especial nosso, prioritário. A África, nós temos um reconhecimento profundo em relação às nossas relações com a África, principalmente com a África de língua. Tem uma parte da África que é de língua portuguesa, mas não só ela, toda a nossa origem ali na chamada Costa dos Escravos, ou Costa da Mina, e precisamos dessa relação e consideramos que a África é o continente que vai ser muito importante no futuro. É onde tem as maiores taxas de natalidade, é onde tem a possibilidade de você ter um outro tipo de desenvolvimento. De outra parte, nós temos e demos importância muito grande aos BRICS. Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. Principalmente fazendo o Banco dos BRICS e o Acordo Contingente de Reservas, que era um acordo cambial que dava suporte para as moedas dos referidos países. Tivemos uma relação também com toda a Ásia e com o Japão. Então, eu acredito que neste quadro, né, nós reconhecemos, eu acho uma coisa muito importante, que o mundo era multipolar. E que, para os interesses do Brasil, essa multipolaridade tinha de ser afirmada. Agora, que você tem de manter um padrão de relacionamento de alta qualidade com todos os países, principalmente mantendo duas coisas: a soberania e a independência do país. Nós ficamos ao lado dos países que respeitem a nossa soberania, a nossa independência. Tem problemas? Onde que não tem, né? Onde que não tem. Então, eu acredito que foi, no cômputo geral, eu acho que, inclusive, nós voltamos, eu acho, com uma certa esperança do resto do mundo, porque a política externa do governo brasileiro não era um desastre, é mais que um desastre, é um erro, como dizia um nosso
o nosso filósofo brasileiro. É mais que um erro, é mais que um equívoco, é um erro. E, presidenta, uma pergunta sobre a Amazônia. O presidente o Lula viajou para o Egito, né, foi recebido com aplausos lá na reunião da COP, mas muito aconteceu, né, nos últimos anos no Brasil, em termos de desmatamento, de crescimento dessa fronteira agrícola. E também tem os megaprojetos, né, que começaram durante o seu governo e avançaram muito. O que precisa ser feito agora para... Megaprojetos que você está falando é Belo Monte? Belo Monte, sim, por exemplo. Tá. Por exemplo. Esses projetos ainda têm um papel importante? Belo Monte já acabou. Sim, claro, claro. Mas o que precisa ser feito para proteger a Aliás, Amazônia? ele não é do meu governo. Eu estive diretamente envolvida nele, porque eu fui ministra-chefe da Casa Civil do presidente Lula. Claro, claro. Agora, o mundo está esperando, assim, o que vai acontecer com a Amazônia? Eu quero dizer para você o seguinte, eu acho qual era o grande diferencial do Brasil em relação à mudança do clima e ao meio ambiente. Era uma política muito consistente em relação à questão do desmatamento, que combinava, outro dia eu disse isso de uma forma enfática, sabe por quê? Porque é importante saber disso. Não tem como conter o desmatamento, mas não é só o desmatamento, aliás, não é só por causa da fronteira agrícola não, viu, gente? É que na Amazônia tem muito minério, tem potássio, terras raras, ouro e metais, os chamados metais, né? Os que rare usam, earths, né? que usam para a questão nuclear e tudo. A Amazônia é muito rica em minério. Para vocês terem uma ideia, uma das coisas mais importantes na área de fertilizantes é potássio. A maior reserva de potássio brasileira está na Amazônia. Sabe aonde? Debaixo do rio Amazonas. Eu falo isso porque todo mundo que tem satélite sabe disso, já estava tudo mapeado. O que olham a Amazônia, fundamentalmente, óbvio que tem uma parte que vai e quer desmatar para plantar ou para criar gado. Mas o grande objetivo de desmatar a Amazônia é exploração mineral. Não é só minério, não é só alimento e gado. Até porque a área mais fértil do Brasil é do Cerrado, não é da Amazônia. E é no Cerrado que se concentra a produção de grãos e de proteínas. Não é na Amazônia. Na Amazônia vai, vamos dizer assim, uma parte mais secundária do agronegócio. Vai, mas ela vai. E ela tem de ser controlada, e ela tem de ser reprimida. Não há como conter desmatamento sem que haja uma efetiva introdução de Polícia Federal, Exército Brasileiro e contenção do Estado. Ou seja, quem for pego desmatando não tem acesso mais a crédito, tem de doer no bolso, que era o grande instrumento que nós tínhamos. Não tem crédito em nenhum dos bancos públicos. E o Banco Central intervém para ele não ter crédito privado. É nesse nível que tem de ser. O temor das consequências de ser desmatador tem de ser muito grande, porque senão a tentação é enorme. Bom, isso é uma coisa. Segunda coisa, vive 20 milhões de pessoas na Amazônia. Então, a Amazônia tem de ter uma política para dar emprego para essas pessoas que não esteja na área de exploração da floresta. Fundamentalmente, você tem de ter uma política específica, né, para a Zona Franca de Manaus e as outras regiões. Terceira coisa, tem uma parte da população pobre que não pode ter
só a alternativa de desmatar e de usar e fazer uma pequena roça, uma pequena agricultura. Você tem de ter bolsa verde, que paga para a pessoa fazer uso, né, o manejo da floresta. É possível fazer o manejo da floresta. Então, ela tem de ser remunerada para isso. Todas essas questões. Foi assim que nós conseguimos reduzir o desmatamento para o seu menor nível em toda a história. E não é mérito meu, isso foi construído desde o governo do presidente Lula, desembocou lá naquele momento. Bom, o presidente Lula tem um compromisso, porque esse compromisso é nosso. Nós tivemos compromisso com o Acordo de Paris. Né? Nós tivemos, assim, um papel importante no Acordo de Paris. Por quê? Por uma outra questão muito específica do Brasil. Nós somos um país hidrelétrico. 60% da energia brasileira a fonte dela é a hidroeletricidade. Dessa 60%, uma parte grande está baseada em grandes reservatórios. Esses grandes reservatórios servem de base para eólica e solar, porque não venta todo ano, nem faz sol todos os dias. E para você poder, você não cobra da eólica e da solar essa espécie de lastro, que quando ela não funcionar, funciona a hidrelétrica, como ocorria no caso das fósseis. O Brasil não tem carvão, tem 2 usinas a carvão, pelo menos, 2 lá no sul do país, e tem 2 usinas termonucleares. Como é que ele se viabiliza? Ele fez, a partir do momento, ele não segurava mais ser só hídrico. Então, ele é hidrotérmico. No hidrotérmico, na parte térmica, é gás. Fundamentalmente gás. Em algumas regiões remotas, tinha diesel, que nós fomos progressivamente tirando. E introduzimos uma grande quantidade de eólica, menos solar, mais eólica. Né? De uns 20 anos para cá. Né? Então, essa matriz é uma matriz mais manejável. Por quê? Porque é mais fácil você introduzir energia alternativa numa matriz assim. Você não tem dependência de carvão nem de óleo combustível, que são os 2 mais poluentes. Né? O gás, de uma certa forma, é considerado, como a térmica nuclear, energia de transição. Então, o que o Brasil fazia? O Brasil fazia uma política agressiva contra o desmatamento. Fazia uma política agressiva também na relação da floresta com a agricultura e do replantio de floresta. Então, nós tínhamos metas extremamente, vamos dizer assim, comparativa a outros países, ambiciosas. E executávamos. Né? Então, essa foi uma característica dos nossos compromissos com redução de gases de efeito estufa. Né? Enquanto mais ou menos era uma média de 17%, nós chegamos a 36% de redução. Esse processo é um processo que um setor da sociedade brasileira, minoritário, mas dominante, foi contra, porque dizia que isso beneficiava só indígena, porque também tem todo um problema na questão ambiental no Brasil, ligada também à questão indígena, porque tem reserva indígena, tem reserva florestal, né, FLONA, que a gente chama, florestas nacionais. Tem vários tipos de reserva. E nós fizemos uma coisa chamada Código Florestal. O que é o Código Florestal? O Código Florestal, na verdade, é o seguinte: todas as propriedades no Brasil, elas têm de manter uma reserva. Ou seja, vamos supor que se é na Amazônia, a pessoa tem 100 hectares, ela não pode usar 80, ela só pode usar 20.
80 tem de ser reserva, ou seja, é intocável. Quando chega no Sudeste, no Centro-Oeste, você muda essa relação. Quanto mais quanto mais usada pelo homem, tá? Nós fizemos isso. O agronegócio não gostava mas nós passamos isso no Congresso. Mas havia uma resistência muito grande, mas isso era essencial para uma política ambiental sustentável, porque aí não é só a questão da mudança do clima, é de ter um desenvolvimento verde, né? Ou seja, você tem de ter esse compromisso, não pode ocupar topo de morro. Você não ocupa topo de morro, porque senão, né, chove, está danado. Então é isso, nós ainda somos e seremos. Hoje o presidente Lula fez um discurso retomando os nossos compromissos, reafirmando os nossos compromissos e dizendo que para nós isso é uma questão inegociável. Nós iremos retomar todo o controle ambiental, nós não vamos mais negar o satélite, porque o atual presidente nega o satélite, nega o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial. Então, ele reafirmou hoje tudo o que nós fizemos em termos de meio ambiente. E é o seguinte, nós não somos aqueles que começaram. É uma vantagem. A gente sabe como é que faz no Brasil, mas é óbvio que uma coisa diferente é reconstruir tudo, que vai dar um trabalhão. Uma pergunta sobre o seu passado e o presente, né? A senhora fez parte de um grupo guerrilheiro na sua juventude. Ficou presa. Fiquei. Foi torturada. Fui. Como foi assim, ter um presidente da República que elogia torturadores, que fala sobre a ditadura como se fosse assim uma situação feliz para todo mundo no Brasil? Olha, como foi essa experiência? Sabe, foi assim uma coisa muito ofensiva. Por que ofensiva? Não é só ofensiva pessoalmente. Muitas pessoas morreram no Brasil. Ou seja, ontem eu encontrei eu acho que ele é professor estudante. Não, ele é professor, não é estudante. Que é parente de uma moça que esteve comigo na prisão. E eu a conheci num lugar que chamava Pelotão de Investigações Criminais da Polícia do Exército, onde eu estava passando, porque a gente voltava às vezes. Você estava preso, acontecia alguma coisa, eles te tiravam da sua prisão e te levavam outra vez para interrogatório. Mas eu já era uma presa velha, assim, todo preso velho é experiente, né? Ele é vivaldino, ou seja, ele é capaz. Ele sabe, primeiro, mentir. Ninguém enfrenta. Uma vez eu disse isso para o senador da República Brasileira. Na ditadura você mente, só na democracia você fala a verdade. Porque na ditadura, se você falar a verdade, seus companheiros morrem. Então você mente descaradamente. Tem de mentir, tem de aprender a mentir. É uma coisa que principalmente dependendo da sua criação, é um esforço, né? Porque a mãe da gente fala para a gente, não pode mentir, né? Bom, e você tem de mentir. Eu encontrei, então, ela foi barbaramente torturada. Ela era uns 2 anos mais nova do que eu, e naquela época, 2 anos, a gente achava que a pessoa era muito nova, né? 3 anos, então, você achava que era novíssima. Então, ela é uma pessoa que me comovia, porque eu vi ela sofrer. Uma coisa é você ver o outro sofrer. Sofrer você é menos, em alguns momentos, até se você já sofreu,
o outro sofrer dói muito, sabe? É muito ruim. Então, naquela época, eu acho que muitas pessoas morreram. Muitas pessoas... E morrer na tortura é uma coisa muito ruim. É muito triste a morte. E a tortura é vamos dizer assim, é como você estivesse naquele limiar em que você pode morrer. Ou seja, a tortura tem um componente que revolta cada célula sua, porque a dor e a morte estão muito ligados, né? E sempre paira essa ameaça. Então, você aprende muito. Eu não aconselho esse aprendizado para ninguém. Mas, já que você está nele, você aprende muito. Claro. Um belo dia, eu vejo no julgamento, eu conhecia, sabia quem ele era. Ele fazia parte do que um historiador sobre a ditadura chamava... Ele fazia parte da Tigrada. Que era a Tigrada? Era a parte dos torturadores, a parte da repressão brasileira que estava comprometida com a repressão. Ele vem dessa origem. E ele foi considerado pela cúpula das Forças Armadas e foi considerado um oficial de baixa qualidade porque ele queria botar bomba em alguns quartéis como forma de reivindicação salarial. E o presidente, na ocasião, o presidente Geisel, o demitiu com desonra. Promoveu, ele é capitão, ele era tenente, e a história dele é essa. Bom, mas ele vira um político parlamentar, um parlamentar, assim, durante 30 anos, e quando chega na hora do impeachment, ele vota o impeachment saudando o torturador, um dos torturadores brasileiros, que era o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Ele saúda ele e diz o seguinte: em homenagem a ele, ele votava no meu impeachment. Bom, esse é um dos momentos, mas ele faz isso de forma absurda. O pai do presidente da OAB foi morto em tortura. E ele, quando o presidente da OAB o critica, diz o seguinte: eu vou contar para você como morreu seu pai. É desse nível. Então, tem um grau de erosão de valores muito grande. Mas o grave não é isso, não. O grave é a defesa da intervenção militar como método e como um momento em que, vamos dizer, um momento áureo do Brasil. Ele endeusa a ditadura. Ele diz que a ditadura é para onde nós devemos ir e defende a intervenção militar. Isso é que é o grave. Num país como o Brasil, isso foi possível por quê, hein? Sabe por quê? Porque, geralmente, no Brasil, as transições, desde da monarquia para a república, da ditadura para a democracia, ela é negociada. E é diferente, por exemplo, da Argentina. A Netflix está passando um filme chamado 1985, com Roberto Darín. Um filme argentino, a filmografia argentina é de muito boa qualidade, que mostra a condenação de todos ou pelo menos da maioria, né? Alguns à prisão perpétua, né? Dos comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Então, em alguns países, você tem quase uma impossibilidade de voltar para o processo ditatorial. No Brasil, a transição foi negociada. Isso está expresso num artigo chamado 142 da Constituição. Neste processo, a instituição participou da introdução da democracia no Brasil.
Então, o que permite que ele faça isso não são os seus belos olhos, ou a sua capacidade, ou seu grande talento. É uma característica da política brasileira, que foi uma negociação, que se expressa numa coisa que se chama anistia recíproca. Você não pode igualar a repressão do Estado, você não pode igualar atos terroristas do Estado a atos de pequenas organizações. Você não pode igualar, não são iguais. Não são iguais porque não tem... O peso do Estado é muito grande, a força do Estado é muito grande. E isso ocorre quando você não discute os processos, você não discute em que condições você está transitando. Foi negociada a nossa transição e está expresso no fato de que nós nunca conseguimos. Veja bem, vocês, quantos anos depois eu fiz a Comissão da Verdade? Eu fui fazer a Comissão da Verdade, né, no século XXI. E os fatos aconteceram em 1970. 70 a 80. Então, você tem um processo, a Comissão da Verdade não era um processo equivalente a esse relatado no filme em 1985. O que era a Comissão da Verdade? É você reconstruir a memória e dizer o seguinte, não tem perdão. Não é uma questão de perdão, é uma questão de seguinte, essa é a memória histórica. E você precisa de preservá-la para efeitos do seu próprio país. Eu, de fato, quero dizer para vocês, eu faço parte de uma geração, né, a geração de 68, 64, 68. Vocês sabem o que é 68 no mundo, né? Bom, qual é o nosso problema? O nosso problema, da minha geração, é que a gente vinha de um regime, no Brasil, um regime democrático que estava tentando fazer algumas reformas, olhadas de hoje são pequenas, e que há um golpe militar. A minha geração tem uma coisa terrível, ela não acreditava que no Brasil era possível ter democracia. A minha geração acreditou nisso. Então, a descrença na democracia é uma coisa gravíssima numa sociedade. Gravíssima. Quando uma parte da juventude acredita que não há possibilidade de democracia, por que não há? Porque nunca dá certo. Porque a gente vai ter processos como o que aconteceu em 64. Uma parte da juventude, no caso da minha época, não foi uma parte, não, foi toda. Primeiro, rompeu com o Partido Comunista, Achava o Partido Comunista, a gente chamava de reformista, rompeu com ele. E se propôs a luta armada, em condições que levou à morte de muita gente, obviamente. Né? Porque perdeu o sentido do que é, da importância da democracia num processo de transformação. Porque a democracia, ela, porque promete que todos são iguais perante a lei, ela pode ser e é um dos instrumentos maiores capazes de transformar e de organizar a sociedade. Então, a minha geração, ela foi para a prisão. Quem não foi para a prisão foi para o exílio. Quem não foi para o exílio morreu. A nossa história é essa. Né? Então, você chegava, eu achava que eu ia ficar uns 16 anos. Tinha 21. Né? Achava 16, né? 3 anos que eu fiquei, achei pouco. Vocês veem como é que a gente vivia aquele momento. Então, esse processo no Brasil é um processo muito interessante. Veja, 21 anos nós levamos entre um golpe
E a democracia? A democracia agora da nova república. 21 anos. Agora 8. Por que levamos 8? Porque nós resistimos. Eu saí do Palácio do Alvorada, eu era presidente da República. Disse a rampa, o Bolsonaro teria aprontado todas. Desci a rampa, denunciei que nós voltaríamos e que a gente faria uma grande frente e voltaria. O presidente Lula aceitou, porque podia ter fugido, não podia? Podia. Uma porção de gente dizia para ele, foge. Fugiu, não. A condição para você voltar, 8 anos depois, foi porque nós encaramos e resistimos. Se a gente não tivesse feito isso, a gente não tinha legitimidade para voltar. Você só constrói a legitimidade para voltar se você resiste. Agora, tem uma coisa, a gente também aprende com os erros. Não é possível só, em qualquer país do mundo, principalmente em países do terceiro mundo, chamado sul global, que não tenha um processo que não é só o partido, a sociedade tem de se organizar. Não tem como você sustentar transformações institucionais se não tiver um nível mínimo de organização que sustente aquela transformação. Por que que no Brasil só tributa o salário? Porque nós, quando vamos passar a lei no Congresso, perdemos. Por que que não queriam que a gente cobrasse a CPMF? É porque, obviamente, são contra imposto. Todo mundo sabemos que essa foi uma coisa. Não tem como financiar um Estado, viu, gente? É contra imposto? Não tem como financiar. Ou financia por imposto e por endividamento, ou não financia. Então, ou vamos discutir novamente que imposto e como, ou não vai dar certo, não. Não dá para ser alistruz, que numa crise no Reino Unido vai lá e quer reduzir imposto. Por que que eles não queriam CPMF no Brasil? Nós cobramos CPMF durante um tempo. Sabe por quê? Porque quando você cobra imposto sobre transação financeira, você sabe quem sonega. Você consegue saber a visibilidade absoluta sobre quem está sonegando e quanto. Então, não podia deixar cobrar mesmo. Para sustentar alguma mudança, quer investir em educação. Eu preciso investir em educação. E educação gasta dinheiro, sim. Tem de pagar bem professor, não dá para pagar para professor salário de fome, tem de ter laboratório, tem de patrocinar um certo tipo de política que leva estudante para o exterior, tem de fazer isso, senão não tem ketchup, tem de reestruturar as universidades, tem de assegurar para o estudante que é bolsista, aliás, que é bolsista não, que é cotista, que entrou por cota, ou porque é negro, ou porque é pobre, ou porque estudou em escola pública, que é pior, tem de assegurar ele, bolsa tem de segurar ele, que a universidade ajude ele a ter um outro nível, tem de gastar dinheiro. E tira dinheiro da onde, hein? Um presidente da República sentou na cadeira, a primeira coisa que ele tem de discutir é da onde que ele tira o dinheiro. Eu quero fazer Minha Casa Minha Vida para famílias que ganhem até 2 salários mínimos no Brasil. Não tem como uma pessoa que ganha menos de $100 ou $150 financiar a casa. Não tem. Então vai morar em favela? Vai morar... As crianças vão viver como? O Bolsa Família era para isso. E você tem de subsidiar uma parte expressiva, porque senão ele não paga. E tem de incentivar ele a pagar. Nem que seja 20, uma parte pequena do salário dele, ele tem de pagar. Agora, se eu posso interromper, eu acho que Temos tempo para 1 ou 2 perguntas, se possível. Temos o microfone aqui.
Presidenta Dilma, muito obrigado pela sua luta, pelo seu trabalho e pela visita hoje, por dividir com a gente seu conhecimento. Minha pergunta é, como a senhora disse, o Brasil hoje é terra arrasada, né? Educação, ciência e tecnologia, a questão do clima, relações internacionais. E o presidente Lula tem um trabalho grande, né? Principalmente dentro de uma esfera federal onde o Congresso é hostil, né? O que a senhora vê como prioridade absoluta nessa reconstrução, né? Porque provavelmente não vai dar para fazer tudo em 4 anos, e até como possibilidades dentro de um Congresso que não é amigável? Bom, para nós, imediatamente, nós precisamos da chamada PEC, da transição. Nós precisamos de continuar pagando R$ 600 por família e 150 por criança, para ter tempo depois de dar uma arrumada nesse programa. Porque ele é completamente... Tem coisas disfuncionais, mas primeiro você tem de ter como manter o que as pessoas estão recebendo. Porque o que o Bolsonaro fez? O Bolsonaro dá o programa, mas ele não prevê no orçamento. Então, o presidente Lula volta da mudança do clima para tratar dessa questão. Isso dá um reajuste para o salário mínimo, que está parado há muito tempo, e alguns programas muito específicos. Tem um programa que chama Aqui Tem Farmácia Popular, que é feito com as redes de farmácia privadas, que consiste no fato que o governo paga remédios para doenças crônicas, pressão alta, vamos simplificar, e diabetes. Por quê? Porque é muito mais importante para nós que as pessoas usem o remédio quando precisam, remédio contínuo, do que elas entrem em crise e eu não tenho hospital. Ou o custo meu de hospital é bestial. Então, este programa, ele tem de ser mantido, porque ele diminui a pressão de entrada no sistema de saúde, no primário, e no secundário. Nós temos de fortalecer o SUS, o Sistema Único de Saúde. Mas, em alguns casos, nós temos de fixar naquilo que, vamos dizer, vai trazer uma melhoria imediata para as pessoas. Os R$ 600 não dá para tirar. Não dá para tirar R$ 600 mais. É compromisso nosso. Ele teve esse compromisso, ele assumiu também. Então, fica muito difícil para os deputados. A discussão, qual é a discussão? A discussão no Brasil sempre é muito mesquinha. Sabe qual é a discussão? É se eles vão aprovar os R$ 600 até por 4 anos ou só 1 ano. Mas alguém que pensa que só pode ser 1 ano, e é essa a questão do mercado com Lula. O mercado não quer que ele aprove por mais de 1 ano. Dificilmente ele não vai aprovar por mais de 1 ano. Dificilmente. Acho que a situação é muito grave. Agora, o que é o mais importante? Tem de acabar com o orçamento secreto. O orçamento secreto não pode continuar, porque senão ele não tem nenhuma governabilidade. O Lula montou uma aliança bastante ampla. Eu acredito que ele consegue os votos necessários para aprovar, neste momento, a PEC emergencial. Agora, eu vou dizer para vocês, o orçamento secreto é uma das coisas que eu acho que vai ser o grande desafio. E isso passa também pela eleição das 2 casas, a eleição da presidência das 2 casas. Sem dúvida nenhuma, ele tem razão, né? Nós temos no Brasil um problema sério, para vocês terem ideia. Veio diminuindo, veio se reduzindo. No governo Fernando Henrique, no final da chamada, no início, aliás, da chamada Nova República, início do governo Fernando Henrique, 3 partidos tinham 80%
da força dos deputados e senadores, 80%. Aí, no primeiro Lula é 56%. No segundo Lula, eu não tenho certeza, mas deve estar em torno de uns 42% das cadeiras. Então, isso o que significa? Que você cada vez precisa de mais partidos para formar a maioria. Quando se trata de 2/3, então, é muito mais. Na minha época, ou seja, no meu governo, chegou a 42%. Em 2018, a 18%. Agora modificou, porque se chegou à conclusão que precisava de reduzir o número de partidos, então houve uma coisa que se chama federalização. De qualquer jeito, os partidos são amorfos. Tirante o PT, e eu não sei qual vai ser o partido do Bolsonaro, a tendência dele é ser um partido muito claramente, parece que é o PL, né? Ser um partido claramente de extrema-direita, você tem toda uma ambiguidade, né? Você tem um centro que não é centro, que é algo assim, vou falar para vocês, fisiológico clientelista. O centrão é isso, chama centrão. E varia, depende da nuvem, entendeu? Como dizia um líder do central, política é que nem nuvem. Às vezes é daquele jeito, às vezes é de outro. Então, nessa história da política que nem nuvem, há composições. O grande desafio, e hoje eu acho que é um pouco mais fácil para o presidente, é que toda a sociedade sabe disso. E sabe, como dizia o senador Jucá, tem de resolver esse problema com o Supremo e com tudo, tem de estancar a sangria. Então, a sangria é justamente o que não vai mais poder ser possível. Porque, na minha época, a regra era o seguinte, ajoelhou, reza. O que ajoelhou, reza? Submete o presidente. Faça o que acabou fazendo com o Bolsonaro, que é pegar e tirar do Bolsonaro o exercício da execução dos investimentos que não são os compulsórios e passar eles para a Câmara Federal, que é o que acontece hoje. Não é nem parlamentarista, nem presidencialista. Eu convivi de forma mais circunstanciada com a Angela Merkel. O gabinete da Angela Merkel e toda a sua estrutura de execução orçamentária era tão centralizado como é da presidência aqui e da presidência no Brasil, do sistema presidencialista. Ou seja, é exercido por critérios mais técnicos do que políticos, em muitos, né? Ou seja, é informado por critérios técnicos, porque nós não inventamos qual é a região do país que precisa mais do que outra, né? São critérios técnicos. Agora, hoje não é assim. Hoje os critérios são clientelistas fisiológicos. Votou com o presidente esta questão, com o presidente da Câmara. O deputado leva uma emenda parlamentar, que pode ser de 500 milhões de reais. Ou até mais. Dizem que, neste processo eleitoral, aqueles que votavam com Bolsonaro ganharam até 18 bilhões. Então, isso terá de ser desmontado. Não se desmonta isso assim, ó. Não é assim. É um processo. Por isso que a gente fala que o governo é de transição. O governo vai ter de transitar e ter de fazer isso de forma muito clara, dizendo o seguinte, olha, era assim, vai ficar assado. Se nós não fizermos uma transição, tá? Nós não vamos resolver todos os problemas, mas nós temos de encaminhar a maioria deles. Os problemas têm de estar encaminhados, claramente encaminhados. O que é que eu posso assegurar para vocês? Que o Lula tem conhecimento da máquina
e da política suficiente. Diziam muito com preconceito que o Lula não era um gestor. Eu quero dizer para vocês, eu trabalhei com o Lula durante 8 anos, dia a dia. Né? Nós fizemos rodovia, ferrovia, porto, aeroporto. Então, para fazer uma... Quem cuida das rodovias federais é o governo federal. Então, começava lá do norte, às 8 horas da manhã. Tá? Quando chegava às 7 horas da noite, nós não tínhamos chegado ainda no Centro-Oeste. Entendeu? Porque você tem de discutir cada... E ele discutia cada uma das rodovias, quando se tratava da decisão final. E isso é importante. A mesma coisa na área de energia, a mesma coisa, como é que nós fizemos o Minha Casa Minha Vida? Também. Então, o Lula sabe gerir o país e sabe fazer política. Ele tem um talento natural para fazer política. Por quê? Porque ele foi um negociador sindicalista e naquela época, ou ele negociava ou ele não tinha aumento. Era só isso a questão dele. Então, tem essa capacidade nata de negociar. É um processo? É um processo. Enquanto isso, nós temos algumas agendas que dá para acelerar. Uma delas é meio ambiente. Outra delas são relações institucionais. Outra delas nós temos de reindustrializar o Brasil. Nós não vamos entrar na 4ª revolução industrial e tecnológica, não estando sequer na 2ª ou na 3ª. E não dá para ser só consumidor de plataforma. Consumidor de... Até todos os países sabem disso. Né? Não é de graça que o Biden faz aquele Chip Act. Né? Ele tem de se virar no semicondutor. Né? Nós estamos bem atrás disso, mas nós vamos ter de perceber isso, ou nós seremos periferia da periferia. É isso que o Brasil pode acontecer com o Brasil. Ser periferia da periferia. E isso não tem sentido num país daquele tamanho, com aquela quantidade de riqueza e com a capacidade do povo. Não tem a menor sentido. E eu acho que o Lula veio para construir as condições da transição. Isso implica, inclusive, que uma parte do governo não é só PT. É PT. Não tenham dúvida que é PT. Mas não é só PT mais. Não pode ser. Não há correlação de forças para ser. Neste processo, né, a gente vai ter de estar aberto às críticas, a gente vai ter de estar aberto a todas as coisas que acontecem num processo de governo. Ah, errou ali. Errou mesmo. Errou feio. Mas tem de tocar o barco. E tem hora que você não para reconhecer o erro, não. Você reconhece depois. Porque não dá tempo, sabe? Para reconhecer o erro, te comem. Bom, presidenta Dilma, muito obrigado pelas palavras. Muito interessante, assim, muito obrigado pela pergunta também. I'd now like to welcome Juan de Pablo up to the stage for some closing remarks. Yes. Mm-hmm. What a treat. Eu sou Juan de Pablo, vice-presidente da Universidade para Ciência, Tecnologia e Iniciativas Globais. Gostaria de agradecer, presidente Rousseff, muito obrigado. Obrigado por compartilhar a sua perspectiva conosco e por visitar o nosso campus. Obrigado ao Simon também pela moderação tão habilidosa da conversa e por fazer as perguntas. Que oportunidade de excelência de ouvir uma perspectiva uniforme a respeito do futuro da democracia. Um
dos países mais populosos do mundo. Aqui na Universidade de Chicago, é crucial para a nossa missão facilitar oportunidades para os alunos estudiosos para ouvir e ver os pontos de vista diversos e também o panorama que se estende além da nossa comunidade. Ouvimos de tudo hoje. Reservas de potássio na Amazônia, ouvimos a respeito da transição para governo de democracia e também para acabar com a tortura. O evento do dia de hoje é apenas um exemplo claro da importância ouvir as histórias do que acontece diretamente daqueles que foram os autores da história, aqueles que lá estavam. Você é uma amiga da Universidade Presidente Rousseff e, nesse espírito, gostaria de lhe convidar novamente para continuar a nos contar essa história, Presidenta Rousseff, daquilo que aconteceu no Brasil. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Gostaria de reconhecer os esforços do professor Belenzem, que tornou esse evento possível, e também o Centro para Estudos Latino-Americanos, o Instituto de Política e também a Universidade de Chicago. Se ainda não participou nos outros eventos, para o Panorama para a Democracia do Brasil, podem ouvir a gravação no nosso site. Muito obrigado a todos por estarem aqui. Foi uma noite maravilhosa. Obrigado aos participantes e obrigado, Presidenta Rousseff, mais uma vez.